Você já entrou em um lugar e sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo invisível estivesse te observando? Aquela sensação de que você não está sozinho, mesmo quando não há mais ninguém por perto. É um instinto primitivo, um alerta de que algo está errado. No Brasil, existe um lugar que parece ter sido construído exatamente para despertar esse sentimento. Um lugar onde o passado se recusa a morrer e as sombras parecem ter vida própria. Eu estou falando do Museu Mal-Assombrado, um dos locais mais misteriosos e assustadores do nosso país. A história desse museu é uma teia complexa de fatos históricos sombrios e lendas que dão calafrios. Cada corredor, cada objeto e cada sombra parece contar um fragmento de uma narrativa macabra. Mas o que é real e o que é apenas fruto da imaginação? Hoje, nós vamos mergulhar fundo nos segredos desse lugar. Vamos descobrir a história real por trás de suas paredes, as lendas que aterrorizam os moradores locais, os fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica e os depoimentos chocantes de quem ousou cruzar suas portas. Prepare-se, porque vamos separar os fatos da ficção para entender o que realmente acontece lá dentro. E eu preciso te dar um aviso. Fique comigo até o final. Conforme avançarmos por essa história, a tensão só vai aumentar. Nós vamos explorar cada canto assombrado, mas a parte mais aterrorizante, a revelação que conecta todas as peças desse quebra-cabeça macabro, está guardada para o fim. Você não vai querer perder o que descobrimos. Então, apague as luzes, aumente o volume e venha comigo desvendar os mistérios do Museu Mal-Assombrado. Se tiver coragem, é claro. Para entender por que o museu é considerado mal-assombrado, a gente precisa voltar no tempo, muito antes de ele ser um museu. A história começa no século XIX, com a construção de um imponente casarão pela família Alvarenga, nobres influentes e extremamente ricos. Eles eram barões do café, mas a verdadeira fonte de sua fortuna era muito mais sombria e cruel: o comércio de escravos. O casarão, com sua arquitetura grandiosa, era um símbolo de poder, mas escondia segredos terríveis. Lendas locais, passadas de geração em geração, dizem que os porões da casa não eram apenas para armazenar mantimentos. Eles funcionavam como calabouços clandestinos, onde os escravizados que tentavam fugir ou desobedeciam eram brutalmente torturados. A crueldade da família Alvarenga era notória. Dizem que o próprio barão sentia prazer em aplicar os castigos, e que os sons de agonia que vinham dos porões eram abafados pelas festas luxuosas que aconteciam nos salões do andar de cima. Historiadores confirmam que a família possuía centenas de escravizados, e os registros da época mostram um número anormalmente alto de desaparecimentos e mortes por acidente em suas propriedades. A energia de tanto sofrimento, dor e desespero teria impregnado as paredes, o chão e cada tijolo daquela construção. O casarão não foi apenas construído com argamassa e madeira, mas também com o sangue e as lágrimas de incontáveis vítimas, criando uma fundação de angústia que perdura até hoje. Após a abolição da escravatura e o declínio do ciclo do café, a família Alvarenga perdeu sua fortuna e influência. O último descendente morreu sem deixar herdeiros diretos, e o grandioso casarão foi abandonado, entregue ao tempo e ao esquecimento. Por décadas, ele permaneceu como uma figura fantasmagórica na paisagem da cidade, com janelas quebradas parecendo olhos vazios e a vegetação tomando conta de seus jardins. Foi nesse período de abandono que as primeiras histórias de assombração começaram a surgir com força. Moradores que passavam pela rua à noite juravam ouvir sons vindos de dentro da casa vazia. Não eram apenas estalos da madeira velha ou o uivo do vento. Eram relatos consistentes e assustadores. As pessoas falavam sobre gritos abafados, como se viessem de muito fundo, do subterrâneo. Outros descreviam gemidos longos e lamentosos, que pareciam ecoar pelos corredores desertos.
Crianças que brincavam por perto contavam histórias de vultos nas janelas e de uma sensação constante de estarem sendo observadas por alguém de dentro da casa. A reputação do casarão se tornou tão macabra que as pessoas evitavam até mesmo passar na mesma calçada. Para os mais velhos, não havia dúvida. Eram as almas dos escravizados torturados, presas naquele lugar de dor, clamando por justiça ou simplesmente revivendo seu sofrimento eterno. O casarão se tornou um monumento ao medo na cidade. Anos depois, a prefeitura decidiu restaurar o casarão e transformá-lo em um museu histórico para preservar a memória da cidade. A ideia era dar um novo propósito ao local, mas parece que os antigos moradores não gostaram muito da ideia. Desde a sua inauguração, os relatos de fenômenos inexplicáveis se multiplicaram, vindo não só de visitantes, mas também dos próprios funcionários. Portas pesadas de madeira, que precisam de força para serem movidas, se fecham e se trancam sozinhas, muitas vezes prendendo pessoas dentro das salas por alguns minutos. Objetos de exposição, cuidadosamente posicionados em vitrines trancadas, aparecem em lugares diferentes no dia seguinte, sem nenhum sinal de arrombamento. A sensação de ser observado, que antes era sentida do lado de fora, agora acompanha os visitantes pelos corredores. Muitos relatam sentir um toque gelado no ombro ou na nuca quando estão sozinhos em uma sala. Sussurros indecifráveis são frequentemente ouvidos perto do ouvido, especialmente nos corredores que levam aos antigos quartos de dormir. Mas talvez o mais perturbador sejam os quadros. Diversos visitantes e seguranças noturnos afirmam, com absoluta certeza, que os olhos das pessoas retratadas nos quadros antigos parecem segui-los enquanto caminham. Não é apenas uma ilusão de ótica. Eles descrevem uma mudança sutil na pintura, um brilho nos olhos que não estava lá antes, criando uma atmosfera de vigilância constante e aterrorizante. No salão principal do museu, há uma peça que atrai tanto a curiosidade quanto o medo, um enorme e ornamentado espelho veneziano. Ele pertenceu à esposa do barão, Sinhá Isabel. A lenda diz que Isabel era uma mulher triste e solitária, que passava horas se olhando no espelho, chorando pela crueldade do marido e pela infelicidade de sua vida. Ela morreu jovem, em circunstâncias misteriosas, oficialmente de uma febre súbita, mas os boatos da época diziam que ela teria tirado a própria vida. Desde então, seu espírito estaria preso ao objeto que testemunhou toda a sua dor. Visitantes e funcionários contam histórias de arrepiar sobre esse espelho. A aparição mais famosa é a da mulher do espelho. Pessoas que se olham no espelho por muito tempo relatam ver por cima do ombro o reflexo de uma mulher com um vestido branco, o rosto contorcido em prantos. A imagem dura apenas um segundo antes de desaparecer, deixando quem a viu em estado de pânico. Além da aparição, há relatos físicos. Vários visitantes afirmaram sentir o espelho vibrar ao tocá-lo, como se uma energia estivesse pulsando dentro dele. Outros sentem uma queda brusca de temperatura ao se aproximar, e uma tristeza profunda e inexplicável toma conta deles. O espelho de Isabel se tornou um dos pontos de maior atividade paranormal do museu, um portal para a tragédia de uma alma aprisionada. Se corredores escuros e espelhos assombrados não são o suficiente, o museu tem um cômodo que consegue ser ainda mais perturbador para muita gente: o Salão das Bonecas. A sala abriga uma vasta coleção de bonecas de porcelana do final do século XIX e início do século XX, que pertenceram à única filha do barão e de Isabel. Centenas de pares de olhos de vidro te encaram de todas as direções, com seus sorrisos pintados e vestidos de época. O ambiente por si só já é inquietante, mas os relatos associados a ele elevam o medo a outro nível. A lenda diz que a filha do barão, uma menina solitária, morreu de doença na infância e seu espírito continua ligado aos seus brinquedos favoritos. Um ex-funcionário da limpeza,
que pediu para não ser identificado, contou uma história que o fez pedir demissão. Ele estava limpando o museu tarde da noite, completamente sozinho no prédio. Ao passar pela porta do salão das bonecas, ele ouviu claramente risadas de criança vindo de dentro da sala. Pensando que poderia ser um rádio ou algo assim, ele abriu a porta e o som parou instantaneamente. Todas as bonecas estavam imóveis em suas prateleiras, olhando para ele. Apavorado, ele fechou a porta e segundos depois, ouviu as risadas novamente, mais altas dessa vez. Visitantes também relatam ouvir choros infantis abafados e a sensação de pequenas mãos puxando suas roupas quando passam pela sala. Ninguém consegue ficar muito tempo lá dentro sem sentir um pavor profundo. No centro da galeria de retratos da família, uma pintura se destaca, não pela sua beleza, mas pela aura sinistra que a envolve. É o retrato oficial do Barão de Alvarenga, o patriarca cruel cuja fortuna foi construída sobre o sofrimento alheio. A pintura é uma obra-prima do realismo, mas carrega uma lenda macabra. Dizem que o pintor, um artista renomado da época, ficou tão perturbado pela personalidade e pelo olhar do barão que, ao dar a pincelada final, sofreu um colapso súbito e morreu dias depois, balbuciando que havia pintado o diabo. A história pode ser só uma lenda, mas a experiência de encarar o quadro sugere que há algo mais ali. Assim como outros quadros do museu, o principal relato é que o olhar do barão te segue por toda a sala. Mas no caso dele, é diferente. As pessoas não descrevem apenas o olhar acompanhando, mas uma mudança na expressão. O leve sorriso no rosto do barão parece se transformar em um esgar de desprezo ou raiva, dependendo do ângulo. Investigadores paranormais que visitaram o local registraram flutuações eletromagnéticas e de temperatura inexplicáveis exatamente em frente ao quadro. A área ao redor da pintura é consistentemente mais fria que o resto do ambiente. É como se a presença maligna e imponente do barão estivesse tão impregnada na tela que sua energia fria e cruel ainda pudesse ser sentida, mais de um século após sua morte. A fama do museu atraiu dezenas de equipes de investigação paranormal ao longo dos anos, e muitas delas saíram de lá com evidências impressionantes. Usando gravadores de alta sensibilidade, diversas equipes captaram o que chamam de fenômenos de voz eletrônica, ou EVPs. Em meio ao ruído branco, vozes claras podem ser ouvidas dizendo palavras como socorro, dor e, em uma gravação particularmente assustadora, o nome Isabel. Câmeras de visão noturna e térmicas registraram sombras humanoides se movendo pelos corredores vazios e orbes de luz flutuando pelas salas, especialmente perto do espelho e no salão das bonecas. Além da tecnologia, médiuns e pessoas sensitivas que visitaram o local relatam experiências avassaladoras. Muitos descrevem uma opressão no peito, a sensação de múltiplas presenças e visões fragmentadas de tortura e desespero nos porões. Um dos casos mais chocantes foi quando uma equipe, com permissão da prefeitura, usou um radar de penetração de solo nos porões e encontrou anomalias. Escavações posteriores revelaram fragmentos de ossadas humanas, confirmando as lendas sobre o local ser usado para fins muito mais sinistros do que um simples porão. Visitantes comuns também relatam ter pesadelos vívidos sobre o casarão por noites a fio após a visita, como se uma parte daquele lugar os seguisse para casa. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos corredores sombrios do Museu Mal Assombrado. Vimos a história de uma família cuja crueldade manchou as paredes de sua casa para sempre. Ouvimos os ecos de dor que ainda ressoam pelo tempo e testemunhamos os fenômenos que desafiam qualquer explicação lógica. O espelho que reflete uma noiva triste, as bonecas que riem no escuro, o quadro que te julga com um olhar frio.
Cada elemento conta uma parte dessa história de horror. A pergunta que fica é: são apenas lendas urbanas amplificadas pela sugestão? Ou aquele lugar é, de fato, um portal onde o passado e o presente se encontram de forma aterrorizante? As evidências, os depoimentos e as sensações relatadas por tantas pessoas diferentes ao longo de tantos anos apontam para algo muito real. A ciência talvez nunca consiga provar a existência de fantasmas, mas a energia de um sofrimento tão intenso pode, de alguma forma, deixar uma marca indelével em um lugar. O museu não é apenas um prédio com uma história triste. Ele é um monumento vivo à dor, um lembrete de que algumas feridas são tão profundas que nem mesmo a morte é capaz de curá-las. As almas que ali habitam, sejam elas dos opressores ou dos oprimidos, parecem condenadas a reviver sua história para sempre. Então, se algum dia você estiver passando por uma cidade antiga e ouvir falar de um museu que ninguém gosta de visitar à noite, pense 2 vezes antes de entrar, porque talvez, entre os quadros, as bonecas e os corredores escuros, algo ou alguém ainda esteja esperando por você. E se você sentir um arrepio repentino, não olhe para trás. Pode ser só o vento, ou pode ser um dos antigos moradores do museu mal assombrado te dando boas-vindas ao seu novo lar.